Bom dia, irmãos. Queria realmente agradecer ao Senhor pela oportunidade de trazer a palavra aqui, a cada um dos irmãos, e também ao pastor Valnei pela confiança. Queria, desde já, nos lembrar constantemente de coisas que acontecem muitas vezes no nosso dia a dia, né? Coisas que mudam ou têm alguma relevância porque estão sempre tendo algum aspecto de mudança. Nós somos pessoas que, normalmente, gostamos muito de mudanças mesmo em geral, coisas que mudam, a gente tem todo um âmbito, né, de mudança, de gostar de mudança. Algumas pessoas não gostam tanto, eu entendo também, mas no geral, as pessoas, em algum aspecto, talvez mudanças menores, mudanças maiores, mudanças no trabalho, mudanças na casa, mudanças na vida, em algum aspecto você gosta de alguma dessas mudanças ou todas elas. Eu gosto de mudanças em todas as áreas da minha vida, gosto muito de mudar. Não gosto nada de mudar, mas e se essa área aqui mudasse, seria fantástico. Eu queria ter uma nova perspectiva, um novo aspecto de algo que fosse aqui, melhorasse isso aqui, ficasse um pouco melhor aqui, seja questões no Brasil, na nossa rua, na nossa casa, na nossa vida. Então, em algum aspecto, a mudança, você pode gostá-la em um menor grau ou em um maior grau. Mas, normalmente, nesse sentido, todos nós temos algum aspecto de desejo ou gostar de algum aspecto de mudança. Certo? Nas grandes mudanças, mas também essas menores, essas pequenas. O texto que eu vou ler hoje com os irmãos é o texto de Efésios, capítulo 2. Eu vim pregando em Efésios, eu quis trazer também esse texto de Efésios, capítulo 2, que eu creio que casa, e assim é o fluxo do texto lá, muito bem com o que a gente estudou na última vez que eu estive pregando aqui, no capítulo 1. E aqui nessa passagem de Efésios, nós temos no capítulo 2, versículo 1 ao 10, nós temos uma grande mudança. Mas uma mudança daquelas para melhor. A mudança que todos nós, não existe aquele que não gostou dessa, se você sofreu essa mudança. Essa mudança faz cada um de nós amar e desejar ela. É uma mudança que muda toda a nossa vida, todo o nosso ser, a nossa essência, o nosso coração. Tudo. Nós nos tornamos uma nova pessoa. Nesse texto que quero ler com vocês, nós vemos um aspecto onde o morto voltou à vida, onde estávamos mortos e agora vivemos. É uma mudança de uma nova posição diante do Senhor, de uma nova vida. Por isso que o tema desse sermão será: Deus nos deu vida em Cristo. Uma nova vida, ao ponto de que nós não somos mais como antes, mas somos muitas vezes tratados como nova criatura. É uma mudança de ser, uma mudança de posição diante do Senhor, uma mudança totalmente relevante, necessária para todo o ser humano. Não existe aquele que não goste, se passou por ela, ou aquele que não precise dessa. Todos nós desejamos e devemos almejar essa mudança. Mas vamos para o texto. Versículo 1 ao 10. Diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, estes os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com ele. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele e criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O contexto de Efésios, do capítulo 1, a gente já encerrou esse capítulo, mas do versículo 1 ao 14, a gente lê um pouco falando sobre a ação do Deus Trino na salvação. Nós temos um fluxo ali muito bem relacionado, onde o apóstolo Paulo vai falando sobre como Deus nos salvou. Nós vemos a ação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou seja, a Trindade, o Deus Trino, né?
trabalhando na obra da salvação, do capítulo 1, versículo 1 ao 13. E lá mostramos o Pai planejando, o Filho executando e o Espírito Santo aplicando a obra da salvação. Tanto que nós vemos que tudo que o Pai faz é em Cristo, no amado, nele, em Cristo, no amado, nele. Isso é constante na primeira parte do versículo 1 ao 13. É no amado, é em Cristo. É um texto que eu falei com os irmãos, tem 11 referências, só dessa referência em Cristo, no amado, nos 14 versículos do capítulo 1, nos primeiros 14 versículos, especificamente do 3 em diante. As bênçãos celestiais, nas regiões celestiais em Cristo. É tudo nele. É tudo no amado. É tudo por meio dele. E aí o Pai realiza a sua obra, a eleição, a salvação em Cristo. Tudo é feito por meio do Filho. Tudo é executado por meio do Filho. Nós temos ali a ação do Deus Pai executando, agindo por meio do Filho. E isso é muito constante nesses primeiros capítulos. A gente falou sobre isso, essa grandeza, essa beleza da salvação e como isso nos identifica. Como isso identifica cada um de nós como crentes, como servos de Deus. Fomos salvos, remidos, eleitos por Deus em Cristo. A eleição, a base da eleição é Jesus. A base da eleição é Cristo. É por meio dele que ele elege. É por meio dele que fomos predestinados. É por meio dele a qual nós somos salvos, remidos, transformados para andar em novidade de vida. É tudo por meio de Cristo. É Cristo e Cristo é tudo. O que temos e que vivemos para Ele, para a glória dEle, salvos por Ele, é realmente uma beleza, essa grande parte do texto. Efésios, para mim, é justamente um dos textos, um dos livros favoritos. A gente tem constantemente isso. Mas outros textos da Bíblia também, claramente, também falam assim. Mas tem um carinho especial por Efésios. Mas, nesse sentido, nós temos do 1 ao 14, essa relação de Cristo por meio dEle, e a gente tem um versículo chave, eu creio, de todo o livro, que é lá no versículo 10 do capítulo 1, que diz assim: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as na terra. Nele que é em Cristo. Convergir em Cristo, todas as coisas. E aí, a gente vai vendo tanto a ideia de salvação, redenção futura, redenção já presente, mas também aguardando a restauração de todas as coisas, enfim, tudo no amado, nele. Nós temos aqui essa relação do versículo 1 ao 13, a gente vê sobre isso, e isso nos dá identidade. Somos salvos, agora remidos, cristãos, comprados, nova criatura. Isso nos dá identidade. Cristo nos identifica. Com quem eu me identifico? Jesus. A obra dele. O Deus Trino me salvou, agora eu sou uma nova identidade. Eu sou identificado como este salvo. Salvo em Cristo. E aí a gente lê os versículos 15 ao 23, na última vez que estive aqui, onde nós vimos a oração do apóstolo Paulo pedindo para que Deus iluminasse, que os crentes ali tivessem a real compreensão daquilo que ocorreu e que o poder que Deus tem disponibilizado a nós. No versículo 19, ele diz isso no capítulo 1. Ele diz assim: o qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aí ele continua: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nas regiões dos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que possa se referir não só na presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para que ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo e enche em todas as coisas. É uma oração onde o apóstolo exalta o poder de Deus, a onipotência de Deus, a qual ele mostra que esse mesmo poder, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. A ressurreição de Cristo, eu falei aqui na outra vez, que foi uma forma de Deus honrar o Filho pelo correto cumprimento da sua missão. Ao Jesus cumprir corretamente sua missão, o Pai o ressuscita, o coloca nas regiões celestiais. A gente tem ali que Deus está honrando o Filho. E ali ele mostra, lembrando sempre aquela oração sacerdotal, capítulo 17, onde ele fala: Pai, chegou a hora, glorifica o Filho para que o Filho glorifique a Ti. E ele começa mostrando a honra que o Pai está dando ao Filho, por o Filho ter cumprido corretamente a sua missão. A ressurreição é um dos aspectos, é a sua exaltação. E assim coloca ele nessas regiões. E aí, ele está falando que esse poder que fez tudo isso, ele está à disposição dos crentes. Ele está ao nosso favor.
Por quê? Porque Cristo foi dado à igreja, ele é o cabeça, ele comprou. A nossa união com Cristo faz com que nós possamos desfrutar das bênçãos, da beleza desse poder. E aqui, onde nós vamos começar, ele começa a especificar como esse poder agiu e tem agido em nossas vidas. Se vocês lembraram do último sermão, eu falei que esse poder nos ajuda em santidade, lutar contra o pecado e viver de acordo com a vontade de Deus. Essa é a realidade que também vou apresentar aqui no final. Mas esse poder também agiu na nossa redenção, na nossa salvação, tirando nós de uma condição terrível. Esse sermão pode ser dividido em 3 pontos. Do 1 ao 3, a gente pensa que Deus nos deu vida, nós ainda estamos sendo nós pecadores. Versículo 4 ao 7, nós temos que Deus, por o seu imenso amor, nos salvou em Cristo Jesus. E o terceiro aspecto, que é o final do 8 ao 10, do versículo 8 ao 10, tudo é pela graça. Tudo é por esse favor imerecido. Vamos para o nosso texto. O versículo ao 3 diz assim: Ele vos deu, a gente já leu, mas recapitulando para a gente começar a exposição do texto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O texto, essa primeira parte do texto, do 1 ao 3, ela é uma parte mais negativa, onde nós vemos a nossa condição. O apóstolo agora está mostrando àqueles crentes, como ele vem à oração, o poder que agiu em nós, aquele poder que está à disposição do crente para viver em santidade, em temor, mostrando como esse poder agiu em nós e age em nós. Não só agiu, mas continua agindo. E ele começa a mostrar aqui uma realidade terrível a qual todos nós estávamos passando. Uma realidade de perdição, uma vida terrível, uma vida caminhando para o inferno. Essa é a ideia do texto, ele vai nos apresentar justamente essa percepção. Ele nos deu vida, mas o texto começa com uma esperança boa. O texto começa com algo que já começa a mostrar que não foi tudo perdido ali. Ele já começa, vocês estão mortos. Não, ele nos deu vida. E ele diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A ideia, quando ele fala estando, ou alguns textos, né, vão trazer justamente a ideia de quando éramos, quando andávamos, quando estávamos mortos, né? Isso já mostra o quê? Uma questão de nossa incapacidade. Ele nos deu vida quando nós estávamos numa condição em que não podíamos fazer nada para mudar. É uma ação que parte do Senhor para nós. É Ele que nos deu vida, quando nós ainda estávamos mortos. A condição de morto espiritual é uma condição que não tem ação para com o outro. É uma pessoa que está realmente inanimada para com Deus. Não há uma ação daquele indivíduo para com o Senhor. Porque essa é uma condição de uma pessoa que está morta. Ela não tem uma ação para com o outro. Ela não vai fazer algo querendo, pedindo, porque já não há mais ânimo ali, ações ali. Essa é a nossa condição. Uma condição de inanição, ou seja, na verdade é uma condição de sem ação mesmo, fugiu a palavra, mas é a ideia realmente de você não ter nenhuma ação para com o Senhor. Nenhuma. Então, possamos assim perceber que essa era a nossa condição sem Cristo, e o texto começa mostrando isso, que nós estávamos perdidos e distantes do Senhor. E ele continua, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A ideia de andastes, andaram, é uma ideia de constância. É como vocês fazem no cotidiano, mostrando que nós andamos muito para um local. O fulano tal só anda falando aquilo, né? Alguém só anda fazendo aquilo. É uma ideia de constância, é uma ideia que você vive assim. É uma pessoa que faz aquilo constantemente, ou age sempre assim. Então, é uma ideia também de obediência ou desobediência. Então, quando ele fala que nós andávamos, ou andastes, né, em algumas traduções, e assim como a gente vai ter que a gente vivia em uma condição de
perdição. Sempre pecando, sempre andando em pecado. Uma vida voltada para o pecado. Uma vida que sempre nessa cotidiano, nessa rotina de pecado. Sem ação de perdão, sem ação de se voltar para o Senhor, mas uma ação distante de Deus. E ele continua no próprio texto, falando que, segundo o mundo, né, no curso deste mundo, o mundo-sistema, o mundo como sistema todo, o pecado, aí das ideologias, o mundo como nós vemos hoje, o mundo-sistema mesmo, o mundo pecador, sem Deus, amando as coisas distantes do Senhor, religiões pecaminosas, economia terrível, enfim, o sistema como um todo do mundo, um sistema caído. Então, andando conforme as regras dessa era, desse mundo caído, vivendo de acordo com o que o mundo tem nos oferecido e pregado, andando assim, de acordo com as vontades da carne, do pecado. Ele continua, ele vai dizer que, ele vai falar assim, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A ideia de que o sistema do mundo, ele anda em conformidade com aquilo que o príncipe da potestade do ar, na ideia do texto, seria Satanás. Então, andando conforme a vontade, o gosto de Satanás. Conforme aqueles que vivem no mundo, quando não estão em Cristo, eles estão agindo em acordo e de acordo com a vontade do inimigo, Satanás. Andando conforme os padrões desse mundo. E aí ele continua, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Também os demais. A ideia dos demais aqui é toda a humanidade. Aqui também é um texto que aponta para a ideia da pecaminosidade de toda a raça humana. Vocês estavam assim, como toda a humanidade. Vocês andavam dessa forma, segundo as inclinações do coração de vocês caído, segundo as vontades da carne, segundo o pecado. O que ditava, o que mandava a mente de vocês, quem guiava vocês, eram as suas inclinações para o pecado. Era o seu coração pecaminoso. Andava conforme queriam, como bem entendiam. Deus disse uma coisa, eu não quero o que Deus disse. Eu quero andar conforme o meu coração. Deus mandou isso, eu não quero fazer o que Deus mandou. Eu quero andar conforme o meu coração manda. A nossa cultura hoje tem muito isso. Siga seu coração. Faça o que o seu coração quer. Cuidado. O coração do homem é enganoso. O próprio Senhor Jesus Cristo já alertou. Provérbios também já alertou. E tantos outros textos das Escrituras alertam. A gente não confia no coração. Nós confiamos no Senhor e na sua palavra. Nosso coração nos engana constantemente. E um coração não regenerado, aí que é uma perdição maior. Que ainda vai enganar mais ainda. Porque não tem temor e não tem tremor diante do Senhor. Era o mundo como vivíamos. Por natureza, filhos da ira. Era assim como éramos chamados. Era assim o que somos sem Cristo. Se alguém aqui não está em Cristo, essa é a sua condição. Filhos da ira. Que dia terrível será o grande dia do Senhor para aqueles que não estão em Cristo. Filhos da ira, recebendo a ira divina devido aos seus pecados. Precisam se arrepender e ter Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Senão, essa é a sua condição. Não é de vida, é de morte. Não é de bênção, mas de maldição. Não é de graça futura, mas de juízo futuro. Então, assim andávamos. Assim nós éramos. Do 1 ao 3, como eu disse, essa primeira parte. Deus nos deu vida quando nós ainda estamos mortos. É interessante observar que essa condição de perdidos, ela é, e eu vou falar isso um pouco depois, mas ela não é uma condição só de não animação para com o Senhor, não de nenhuma ação para o Senhor. Não é só isso. Não é só, você não vai ter uma ação para com Cristo. Eu não tenho uma ação para Deus, eu estou morto espiritualmente. Não é só isso. Isso é referente à sua salvação, isso é referente a alguma ação para mudar a sua situação. Realmente a sua situação é de morto espiritual e não pode nenhum tipo de ação para mudar essa situação. Mas na ação contra Deus, você tem sim uma ação contra Deus quando não tem Cristo. A sua ação contra Deus, quando você não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, é uma ação de rebeldia. Você age contra o Senhor. Você é muitas vezes tido como inimigo de Deus. Você age como rival do Senhor. Que loucura, irmãos. Você não ter Cristo. Você tem Deus como seu rival. Que dia terrível. Imaginou, rapaz, ninguém faz inimizade com o presidente dos Estados Unidos. É terrível, perigoso.
É muito perigoso. É o cara que governa a nação, considerada a nação mais poderosa do mundo. É loucura. Não, ninguém faz inimizade com o presidente da Rússia. Ele também tem uma nação muito poderosa, vai acabar com a gente. Ninguém faz inimizade com o presidente da Rússia. Ou com outros países mais aí. Ou com alguém muito poderoso na cidade, ou alguém muito perigoso da cidade. Não faça inimizade, é perigoso, você pode morrer. Quão loucura é, irmãos, fazer inimizade com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com o Criador do céu, da terra e do mar, com Deus que controla tudo e todos, o Deus que é soberano no céu, na terra e em todo o universo, o Criador. Que loucura é. Nabucodonosor, lá em Daniel, foi um exemplo que sempre lembro, que quando ele estava se gabando, né, Deus tirou o entendimento dele e ele pastou como os bois. É um Deus que controla o entendimento dos homens. É um Deus que controla cada aspecto da situação do ser humano. Ele pode tirar o entendimento de um homem e fazer um rei sábio e poderoso agir como um animal. Irmãos, não queiram, nunca queiram estar em inimizade com o Senhor. Que loucura é ser inimigo de Deus. Mas assim, nós estávamos inimigos de Deus. Mas, versículo 4, essa mudança de direção já nos mostra qual é a nossa situação hoje. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, bendito seja o Senhor nosso Deus, que por sua misericórdia veio e nos salvou. Porque senão, irmãos, nosso destino era a perdição eterna, a condenação eterna. E não havia nada que rebeldes como nós pudéssemos fazer por conta própria para salvar-nos. A gente estava perdido. Por isso que é Deus que deu vida. Por isso que é Deus que agiu de misericórdia. Por isso que é Deus que agiu em favor do pecador. Esse Deus, santo e bendito, nos deu vida. Por seu grande amor e misericórdia, por causa que nos amou. Estando nós mortos nos nossos delitos, e nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse texto aqui lembra muito Romanos, capítulo 5. Não precisa abrir, eu vou dar uma lida aqui com os irmãos. Que também fala desse grande amor. E aqui Paulo, lá em Romanos, fala também um pouco sobre ele. Diz assim, versículo 5, capítulo 5, versículo 6, diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu o seu tempo pelos ímpios. Dificilmente, alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não parece o texto que a gente leu? Parece justamente Efésios aqui, que ele diz assim, olha, o amor que esse Deus nos amou, que grande amor, que misericórdia, ao seu tempo, quando nós estávamos aqui perdidos. Ele diz aqui, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Justamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, amor. Essa parte, como eu disse no início, esse segundo ponto do sermão, ele vai manifestar o amor. Deus, por seu imenso amor, nos salvou. Ele manifesta, ele mostra esse imenso amor a nos salvar. Romanos 5 vai reafirmar isso. Porque com seu próprio Deus amou a gente, mostrando o seu grande amor quando nós ainda éramos ímpios, perdidos. Não éramos bons. Talvez por um bom alguém se ousasse, alguém que alguém considerasse bom, né? Não é que bom em si, mas se alguém considerasse bom, pode ser que pelo um cara que se alguém considera bom, alguém ousasse morrer, animasse a morrer por ele. Mas nós sendo pecadores, sendo rebeldes, inimigos de Deus, é um grande amor, irmãos. É imenso, é imensurável. Só posso perguntar para vocês aqui quem morreria por um cara que cometeu um crime. Um cara que não mostra arrependimento, um cara que vive pecando, vive ofendendo, vive fazendo algo contra você. Ninguém ia fazer. Vou morrer por ele, porque né, é difícil dar sua vida. Mas Deus manda Jesus. Jesus cumpre a missão do Pai ao morrer por pessoas que viviam em rebeldia, em distância, em desobediência, distante do Senhor.
Que grande e maravilhoso amor. E aí ele continua, e aqui nós temos também uma realidade já do capítulo 1, que a gente já leu um pouco sobre ele. Lá no versículo 4, que assim como nos escolheu, Efésios 1:4, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. A eleição, a salvação, é Ele que nos dá, é Ele que nos escolheu, é Ele que nos redimiu. Antes da fundação do mundo, é uma predestinação, uma ação divina para com o homem, a qual o homem não tem condições por conta própria de chegar a esse Deus. Esse Deus vai lá e resgata o homem. Ele toma atitude, ele vê o pecador, por isso que ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos deu vida quando nós não tínhamos nenhum tipo de ação ou qualquer tipo de expectativa para com ele. Mas o contrário, em rebeldia, em pecado, em rebelião, ele foi lá e nos salvou. Ele foi lá e nos deu vida. Ele foi lá e nos trouxe novamente para ele, trazendo a cada um de nós, na sua condição, nossa antiga condição, agora para a condição de vivos para com o Senhor. Vivos. Saímos da escravidão e da morte espiritual para estarmos vivos espiritualmente. E aí ele continua. Um dos partes mais emblemáticos desse texto aqui, eu acho que é o versículo 6. Ele diz assim: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui lembra um pouco o que a gente viu no capítulo 1. Vai para o versículo 19 do capítulo 1. A gente começa, que eu quero já mostrar um pouco como esse poder, além de nos salvar, agiu em nosso favor e age em nosso favor, como eu falei na outra vez que eu preguei. E eu quero recitar isso aqui. Ele diz assim no versículo 19 em diante: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Percebe essa parte aqui quando ele fala sobre ele ter ressuscitado Jesus, né, o poder, né, que exerceu em Cristo, né, ele em Cristo, ressuscitando dos mortos, e fazendo assentar à direita de Deus. Aí ele fala acima de todo principado e potestade, né, que ele fala sobre poder, domínio, e todo nome se passa a referir não só no presente século, mas também no vindouro, né? Aí ele botou outra coisa sobre os seus pés, né? Debaixo dos seus pés e tudo mais. Lembra muito, quando eu estou lendo, esse versículo 6. E juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou. Certo? Como Jesus foi ressuscitado, também nos ressuscitou com Cristo. Tá? E ele diz: e nos fez assentar nos lugares celestiais. E em Cristo Jesus. Perceba que esse texto também continua com essa ideia. É em Cristo. Você vê no versículo 5, né? Ele diz assim: e estão nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sou salvos. Ele continua juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Qual é a ideia? Ao sermos salvos, nós somos unidos a Cristo. Também foi uma das coisas que eu falei no primeiro sermão do versículo 3 ao 14, né, que fala justamente essa ideia de que nós estamos unidos a Jesus. Ao sermos salvos, remidos, nós somos unidos a Cristo. Fazemos parte da sua igreja. Ele é o nosso cabeça, como também fala no final do capítulo 1. Ele deu ele à igreja. Ele é o cabeça, né, o Senhor de tudo. É uma forma orgânica mesmo, como um corpo. E obedecemos ao cabeça Jesus. Unidos a ele. E aí nós temos uma ideia. Quando nós estamos unidos a Cristo, unidos no Senhor Jesus, nós podemos viver, fomos ressurretos. Vivemos e temos vida, mas quando estamos unidos a Cristo. E essa união nos fez assentar nos lugares celestiais. Essa união nos fez fazer com que a nossa posição, esse poder agiu tão grandemente em nós, em nosso favor, que ao nos salvar, ele muda de forma radical a nossa posição. Mortos, vivos agora. E não só vivos, além de vivos, também nós temos uma posição diferente. Uma posição que está agora com o Senhor, ressurretos, né, nesse sentido. Vamos ressuscitar tanto aqui um aspecto futuro,
certo? Aspecto futuro, que nós todos teremos os corpos ressurretos, né? Na segunda vinda de Cristo, ou transladados, né? Se chegarmos no arrebatamento, não morrermos, né? E tem esse aspecto, e além disso, a vida espiritual. Uma vitória sobre a morte espiritual. A vida espiritual também agora, em Cristo, nós temos ela, por meio de Cristo, em Cristo, com a unidade e pela salvação que Cristo fez. E isso nos fez também um outro aspecto. Está nas regiões celestiais, a posição não é exatamente igual a de Jesus. Jesus está à destra do Pai. É uma posição, claro, de excelência. Jesus é Deus. Então tem um aspecto diferente aqui. Mas a vitória que esse poder nos dá em Cristo, quando nós vivemos, ele faz com que aqueles poderes, os principados, as potestades, que outrora nos controlava, ou seja, andávamos conforme os seus padrões, conforme os seus desígnios, agora não mais. Nós temos condições de não estar mais subordinados à influência ou aos ensinos, ou à escravidão que o pecado e a vontade que o diabo tinha de nos colocar nas veredas ruins, ou segundo os planos ou as intenções. Isso é em relação a doutrinas, ensinos e outras coisas mais. A questão é que nós temos vitória sobre esses principados e potestades. Nós temos em Cristo essa força, esse poder para vencer e dizer não para aquilo que é contrário a Deus, que é pecaminoso. Em Cristo, nós temos essa posição que agora não mais mortos, mas vivos em Cristo, mas além de não só mortos, mas também não mais sujeitos às influências desse mundo caído. Ao sistema do mundo nós podemos dizer não somos mais influenciados. Sabemos o que é certo, o que é santo, o que é puro, o que é distante do Senhor. E em Cristo nós temos a possibilidade, esse poder age em nós para que nós possamos vencer essas lutas que são diárias, que são constantes. Mas em Cristo nós não somos mais subjugados, como outra hora éramos. As inclinações desse mundo, as inclinações da carne, a vontade do nosso coração caído, as influências e a vontade dos príncipes da potestade do ar. Em Cristo, nessa posição de agora sentados com Ele na região celestial, nós temos alguns aspectos dessa vitória contra. Nós podemos agora lutar com os pecados, podemos agora não estar mais sujeitos aos principados e potestades, e assim podemos andar e viver uma vida nova, uma nova posição, uma nova vida em Cristo. Ele nos deu vida, e é o melhor entendido como a ação principal, sendo os dois as relações, né? É que nós temos, descreve a demonstração do poder que Deus traz em Cristo. E assim, ressuscitando dos mortos, nós também ressuscitamos com Ele. Nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele. Nós assentamos em regiões celestiais com Ele. Mas diferente dele, claro, que Ele tem a posição exaltada, mas são vitórias que Ele nos dá em Cristo, nessa posição que nós temos agora como igreja, como corpo dele, unidos a Ele. Morte, morremos para o pecado. Ressuscitamos para a novidade de vida, uma vida agora com o Senhor, uma vida espiritual voltada, não mais sem ações, mas uma ação agora correta para o Senhor, um coração agora inclinado para Deus. Para a gente encerrar, a gente dar fim ao nosso sermão, do versículo 8 ao 10, nós temos a relação justamente da graça. Tudo é pela graça. Ele diz, e o versículo 8 é o versículo alto desse texto, desse versículo do 1 ao 10, nós vemos que talvez seja o versículo chave. Ele continua. Porque pela graça sois salvos. Ele já repetiu essa ideia de graça ser salvo 2 vezes. Vocês já perceberam? No final do capítulo, desse versículo que eu li agora, ele fala também no versículo 5 e no versículo 7. Ele diz assim, no final, pela graça sois salvos. Aí no 7, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Graça, graça. E eu vejo um aspecto também da salvação, vocês perceberam aqui também no versículo 7, que eu passei, mas que essa salvação é para manifestar também a bondade e a misericórdia de Deus. Deus vai ser glorificado, não só hoje, não só amanhã, não só daqui a 100 anos, mas por toda a eternidade, pela grandeza e maravilhosa bondade dele. Você lê lá a canção de Apocalipse, a gente vê alguns aspectos, né? Porque ele comprou para si povo de toda língua, povo, nação, etnias, ele comprou para ele todos. Ele é digno, digno é o Cordeiro. E aqui ele canta exaltado, apontando a obra redentora de Cristo.
nós vamos louvar o nosso Deus por toda a eternidade. Eu estou lembrando isso aqui, eu gosto de lembrar isso quando eu tenho essas relações, lembrar isso para os crentes glorificarem, agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, de ter nos salvado, de ter nos remido. Mas não se preocupe, nós vamos passar a eternidade inteira louvando e engrandecendo ao Senhor por sua bondade e misericórdia, de ter salvado tão miseráveis pecadores como nós. É um amor que vai ser entoado por toda a eternidade. É uma grandeza de misericórdia e graça que por toda a eternidade nós vamos engrandecê-lo, nós vamos agradecê-lo, nós vamos dizer: Senhor, bendito és tu, porque nos salvou. Bendito és tu, porque comprou a gente pelo sangue do teu filho. Muito obrigado, Senhor. Bendito é o Cordeiro, que foi digno. Muito obrigado. A gente vai passar a eternidade engrandecendo esse Deus, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é bom. E aí, 8 ao 9, tudo é graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Em Cristo, Ele comprou um povo, nós, Igreja do Senhor, que começa com o fim, né, morte, ressurreição, ascensão, e a igreja começa lá em Pentecostes, capítulo 2, Atos 2. Nós temos lá a ideia de que Ele nos salva, a ação vem de Deus, e Deus salva lá, a pregação de Pedro, né, ela já mostra ali a sua ação, o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso é graça, é mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é algo que nós não conseguimos mensurar de tão grande, e é algo que nós não temos como consegui-la por conta própria. Ela é dom de Deus. A salvação é um dom do Senhor. Ela é algo que nós não temos como comprá-la ou agir para tê-la. É Deus que vem e nos regenera primeiro, para depois nós termos uma fé salvífica e assim receber essa graça tão bendita que é a salvação. Nós não fizemos nada para ser salvos, nós não temos condições nenhuma de sermos salvos por conta própria. A salvação foi algo que Deus deu a nós de forma imerecida, é graça. Nós não tínhamos como agir, eu tive fé, não teve. Você era um morto espiritualmente que não tinha condições de fazer nada para o Senhor. Ele veio, deu vida, ressuscitou, e assim você foi regenerado, e na regeneração você teve a fé salvífica, e assim você pôde crer. Ele que nos dá vida, Ele que fez a graça em nos resgatar, e aí nós temos a fé e depois em receber essa tão grande salvação. Nós recebemos ela, mas não fazemos nada, não temos nada, não há nada que pudéssemos ter feito para chamar a atenção de Deus, ou nada que pudéssemos fazer para que Ele venha ao nosso favor. Foi ato justamente de pura graça, favor imerecido. Ele não viu nada em nós. Ele é bonzinho, ele é legalzinho. Não teve isso. Pecadores miseráveis, ofendendo a Deus diariamente, com os punhos cerrados ao céu, em rebeldia. É isso que ele viu. Homens que eram dignos do inferno. Cada um de nós. Dignos do inferno. E assim, mesmo assim, ele foi bondoso e nos salvou. Bendito seja o Senhor. E ele continua, não de obras, para que ninguém se glorie. Salvação não é por obras, irmãos. As obras não salvam ninguém. Ninguém é salvo por obras. As obras, até falei isso na escola bíblica, só existem boas obras em Cristo. Fora de Cristo não há boas obras. Fora de Jesus não há uma boa obra sequer. A boa obra é estar em Cristo, porque ela precisa ser nutrida pela motivação correta. A motivação correta é que a boa obra é para a glória de Deus, para engrandecer ao Senhor, para apontar para Ele, como diz lá em Mateus capítulo 5, no finalzinho, quando ele fala sobre ser luz do mundo. A gente vê aqui também, e aí no último versículo diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo, ou seja, novas criaturas, feitos novamente, renascidos, novo ser em Cristo. Jesus para as boas obras. Não somos salvos por obras, mas somos salvos para andar em boas obras. Porque as boas obras, elas são uma manifestação visível daquilo que já ocorreu internamente no nosso coração. A salvação. Deus nos salva. E agora Ele quer que nós andemos em conformidade e novidade de vida. Deus não só comprou um povo, não só salvou um povo. Ele também delimitou, mostrou o caminho que esse povo tem que andar. Entende isso? Deus não apenas escolheu um povo para se relacionar com ele, mas também marcou o caminho pelo qual esse povo deveria trilhar, porque é isso que ele fala, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. Novamente, lembra o capítulo 1, versículo 4. Ele diz lá no capítulo 1, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê?
para sermos santos e irrepreensíveis. Aonde? Perante Ele, em amor. Ou seja, o Senhor nos salvou, nos escolheu. E as boas obras, ela tem esse papel. As boas obras só acontecem em Jesus. Ah, fulano e tal faz boas obras. Faz não. Faz alguma obra, pode ser admirado pela sociedade. Mas as boas obras que o Senhor Deus se agrada, só existe nos crentes em Jesus. Porque o crente em Jesus, ele está em Cristo, está unido ao Senhor Jesus, comprado, lavado, remido, salvo. E as boas obras, elas manifestam a fé operosa, né, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses também, no capítulo 1, né? Essa fé operosa que age em prol do outro, ela tem uma motivação correta, a glória de Deus. Quem que pode viver para a glória de Deus, irmãos? Quem que pode agir para a glória de Deus, irmãos? Somente aqueles que foram comprados e nasceram de novo. O ímpio, o perdido, está morto espiritualmente. Ele não tem nada para Deus. Como é que ele vai agir em conformidade para o Senhor, para a glória de Deus? Ele vai glorificar a Deus na perdição, na condenação dele, no juízo de Deus sobre a vida dele. É o crente em Cristo que, com agir em conformidade com a vontade de Deus, ele glorifica a Deus e manifesta quem Deus é ao mundo. Esse é o Deus que me salvou, eu faço isso para a glória dele, para o nome dele. Também para o outro, mas em segunda instância, em segundo momento. Em primeiro, o Senhor e a sua glória. Vamos orar, irmãos, e engrandecer esse Deus. Deus nos unificou, bendita graça e amor, sejamos gratos ao Senhor. A salvação é pela graça. Nossa união com Cristo nos traz bênçãos sem medidas. E podemos fazer boas obras para a glória dele. São as bênçãos espirituais lá no versículo 3 do capítulo 1. Aqui nós manifestando ela, né? Salvação, as posições que Deus nos colocou pelo meio do seu poder. São as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. É que nós possamos assim. E aqueles que não se arrependerem, irmãos, e não crerem em Jesus, pensem bem. Vocês estão distantes dessa realidade. Vocês não têm essas promessas. Vocês estão caminhando a passos largos para o inferno. A condição de vocês não é de remidos e salvos. A condição de vocês é terrível. É de perdição, de condenação e de juízo de Deus. Vocês ainda são filhos da ira. Se arrependam em crer em Jesus, passarmos dessa condição de filhos da ira e ser chamados filhos de Deus. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela tua verdade, que possamos, em nome de Jesus, andar, Senhor, de acordo com o teu evangelho. Nos ensina diariamente a ser gratos a ti, pela tua palavra, pelo teu senhorio, que constantemente, Senhor, nós possamos lembrar, constantemente, sempre, do teu amor, da tua misericórdia, que aquele poder que age em nosso favor, esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que colocou o Senhor em posição excelente, assentado à destra do Pai, esse poder está ao nosso favor. Esse poder nos salvou, esse poder nos ressuscitou com Cristo e vai nos ressuscitar futuramente também, e no arrebatamento, a translação, a transformação dos nossos corpos, e tudo isso graças a esse poder bendito que está ao nosso favor. Possamos amar o Senhor cada vez mais e orar e buscar o Senhor, sabendo que temos o Senhor como cabeça, essa nova posição, somos novas criaturas e assim inclinados para as coisas do alto. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos ensina diariamente a te amar, a desejar cada vez mais crescer na tua palavra, no teu conhecimento e viver, Senhor, essa realidade de nova criatura, de salvos, de remidos. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, nos dá um restante de dia abençoado e nos traz logo mais à noite para cultuar e engrandecer o teu nome aqui e aprender mais a tua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Amém, Senhor.